A minha fala terapêutica de hoje é sobre a nossa dificuldade de expressar sentimentos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal Neumi. Ao longo da minha vida de escutadora de pessoas e principalmente de profissional que tenta decifrar os conflitos dos casais para propor alternativas amorosas mais funcionais, eu posso dizer, sem medo de generalizar, que quem aprende a falar de sentimentos tem uma chance diferenciada de viver um estilo emocional mais ajustado, com maior nível de bem-estar psíquico e também pode oportunizar às pessoas que fazem parte da sua convivência uma sensação mais constante e intensa de segurança e bem-estar. Eu gravo esta fala terapêutica com um objetivo muito claro. O meu desejo é que você que está me escutando, ao terminar esses 10, 15 minutinhos, seja uma pessoa com mais elementos para refletir sobre a possibilidade de ser alguém que fala mais sobre o que você sente. Embora não pareça, esta é uma proposta bastante arrojada, mas eu acredito tanto no resultado que eu vou tentar, já que não tenho mesmo nada a perder. Eu vou fazer outra generalização, também perigosa como são todas as generalizações, mas vou fazer. Vou fazer com a ousadia de quem se sente um pouquinho capaz de conhecer a funcionalidade dos sujeitos após tantos anos de clínica psicoterapêutica. A generalização é a seguinte: nós sabemos falar de muitas coisas, mas o que nós sabemos falar menos é sobre os nossos sentimentos. Falar sobre sentimentos é uma forma muito evoluída de viver, mas paradoxalmente é simples. Tão simples que quem melhor faz isso é uma criança. Há uma etapa no desenvolvimento infantil em que a criança ainda não sabe nomear os sentimentos, mas quando ela aprende, se torna imbatível na capacidade de decifrar e nomear o que ela sente. Quando você pergunta para um adulto o que ele está sentindo, a tendência é ele responder o que ele está pensando. A criança não. Eu me lembro de uma criança que eu atendi, que vou chamar aqui de Beatriz. Ela chamava todo o sentimento de ficar triste, porque era o único sentimento cujo nome ela sabia. Meu pai brigou, Lô, eu fiquei triste. Minha amiga tomou minha boneca, eu fiquei triste. Minha mãe me obrigou a comer, eu fiquei triste. Minha avó viajou, eu fiquei triste. O cachorro era grande, eu fiquei triste. Eu então ensinei para a Bia que não era sempre que o nome era triste. Tinha também ficar brava, ficar com medo, ficar com raiva, com saudade e até com outras coisas que às vezes nem nomes tinham. Eu me lembro de como ela ficou fascinada, me contando as situações com os novos nomes, mais parecidos com os sentimentos que agora eram diferenciados. E às vezes, quando me contava, ela até me corrigia. Uma vez ela disse: "Não, Lô, não foi raiva. Eu fiquei foi com inveja da boneca dela." Eu me lembro também do quanto eu cresci nesse atendimento, percebendo que eu estava trabalhando com uma criança, uma competência que nem nós, os adultos, temos, o de entrar em contato com os nossos sentimentos, expressá-los e chamá-los pelos seus nomes. Eu quero contar outra história real sobre crianças que aprendem a nomear sentimentos. Vou chamar esse menininho de Hugo. Hugo, toda vez que ia para a natação, o menino maior puxava o calção dele. Um dia ele chegou em casa e contou para o pai, que disse que ele tinha que dar uns tapas no garoto, porque ele não podia mais fazer isso com ele. Hugo chegou na terapia e falou: "Agora, Lô, eu estou triste 2 vezes, pelo garoto e pelo meu pai." Eu perguntei: "Por que você está triste pelo seu pai?" Ele disse: "Meu pai não sabe que eu não gosto de bater em ninguém." Nós trabalhamos em terapia e ele descobriu que tinha 3 sentimentos: raiva do menino, vergonha de mostrar o bumbum na natação
e medo do pai brigar com ele porque ele não sabia bater. Ao nomear e entrar em contato com os sentimentos, ele pôde enfrentá-los e, consequentemente, resolver os 3 problemas. Falar de sentimentos provoca aproximação, mesmo quando o sentimento não é bom, porque aparece um elemento de muita vinculação entre as pessoas que estão dialogando sobre isso, que é a lealdade. E a lealdade junta pessoas. Eu tenho uma historinha muito bonita, que é de uma observação minha dos meus 2 netos, que são irmãos, brincando um dia na minha casa. Meu neto, que estava com 6 anos naquela época, estava montando um Lego. E minha neta, que estava com 4, de vez em quando jogava alguma coisa que afetava o trabalho de construção dele. Ele reclamava, ela pedia desculpas, mas daqui a pouco acontecia de novo. Na 3ª vez, ele fez a pergunta mais brilhante para relacionamentos que eu ouvi nos últimos tempos. Maninha, você está querendo me aborrecer, é? Porque você já está quase conseguindo. Aí ela foi também incrível e construiu um discurso maravilhoso, deixando claro que a intenção dela não era aborrecê-lo. Ficou tudo bem e com muita profundidade, porque os 2 falaram de sentimentos. E se instaurou a paz real, aquela paz da alma. É isso. Falar de sentimentos funciona porque vem da alma. O mundo já não suporta mais o supérfluo. A vida não se sustenta em superficialidades. Falar de sentimentos é libertador, é curativo. Principalmente se o sentimento for de desconforto, porque é o mais difícil de expressar. Mas nós somos ruins nisso. Tem uma coisa que eu ensino, sim, eu ensino, porque terapia de casal dá essa chance para o terapeuta, essa prerrogativa de poder ensinar algumas coisas sobre a vida a 2. Então eu digo, numa situação de conflito, fale mais do que você sente e menos do que você acha que o outro fez. Exemplo, ao invés de você foi injusto ou injusta comigo, diga eu me senti injustiçado ou injustiçada. Ao invés de você não teve consideração ao se atrasar, diga seu atraso gerou em mim um extremo desconforto. Esse tipo de afirmativa, além de ser mais justa e honesta, desperta no outro o desejo de dialogar, diferente do primeiro modo, que a pessoa precisa se defender, mas já se aborreceu. Mas em terapia é muito frequente, quando a gente está trabalhando esse processo de falar de sentimento, o paciente me perguntar, como eu vou saber o que eu sinto? É muito difícil decifrar sentimentos. Sim, é difícil. A terapia é a maior aliada do autoconhecimento. Mas, lembrando aqui que esse canal, o New Me, é um projeto que quer muito alcançar quem, por qualquer motivo, não tem acesso a um processo de terapia, eu queria despertar você, que está me ouvindo, a parar mais para se aprender e ir se conhecendo mais. Eu digo ir se conhecendo mais porque tenho dificuldade com quem considera autoconhecimento um saber definitivo. Autoconhecimento para mim não é saber quem eu sou, mas é ir descobrindo devagar, a cada dia, como é que o meu psiquismo funciona. Autoconhecimento não é eu sou assim, mas eu tenho uma tendência a agir assim quando alguém age assim comigo. Decifrar esses assins, dia após dia, isso gera autoconhecimento. Desse jeito, você vai se decifrando, dessa forma tão poética e humana, aprendendo mais sobre suas respostas psíquicas e se expressando com simplicidade, dizendo o que você sente, tentando ser suave e mudando as situações. Eu acredito mesmo nesse jeito de viver e posso assegurar para vocês que faz uma grande diferença escolher dizer o que se sente diante das situações. De nós que somos profissionais de saúde mental, é esperado mesmo que se tenha saúde mental. Mas há umas coisas que, se eu pudesse, convenceria todas as pessoas a buscar. Essa é uma delas. Parar sempre, diante das situações, olhar para dentro de si e falar, eu estou sentindo isso. É uma consciência,
uma convicção de que nossos sentimentos nos definem e são os elementos mais genuínos que nós temos de nós mesmos para disponibilizar para a vida. Mas eu posso imaginar que nessa altura vocês ainda estão se perguntando um pouco como conseguir falar de sentimentos, não é? Então eu quero ser mais didática nessa vontade minha de causar em vocês esse desejo de expressão. Eu me lembrei de pedir uma coisa. Nunca numa fala terapêutica minha eu quero que você se sinta culpado ou culpada por ainda não ter feito de um jeito legal. Tudo para mim é história, é biografia e tem sentido. Porque se eu lamentar menos o que eu fui, eu posso direcionar mais a minha energia para aquilo que eu serei. E o que eu serei, a partir de agora, pode ser o resultado bom de uma reflexão adequada, orientada para uma coisa mágica chamada mudança. Então, nessa tentativa minha de ser profunda e de ser didática, eu vou dizer 4 coisas que eu acho fundamentais para a gente aprender a falar de sentimentos. A primeira é parar para perceber o que eu sinto. A segunda é parar para compreender o que o outro sente. A terceira é tentar encontrar o que conecta esses 2 sentimentos. E a quarta é dizer. Parar para perceber o que eu sinto é um exercício diário. É se dar atenção, é atentar para o desconforto, é compreender de onde ele veio, é admitir as nossas instabilidades e dar importância ao que tem e não dar ao que não tem. Parar para compreender o que o outro sente é ter a dignidade de dar importância para ele. Perguntar como quem quer saber e, principalmente, ouvir. Tentar conectar os 2 sentimentos é decifrar a dinâmica que faz uma funcionalidade afetiva naquele momento e causa uma emoção, boa ou ruim, em um e no outro. É usar a inteligência para decifrar a lógica daquela circunstância. E dizer de uma forma simples, a mais simples possível, sem peso. Dizer como quem está constatando e não como quem tem certeza de alguma coisa. Dizer como quem se importa muito e não está julgando nada. Eu acho que eu tenho um exemplo legal. Mês passado, meu marido, que faz toda a parte operacional das nossas finanças domésticas, foi fazer a rescisão do contrato de trabalho de uma moça que trabalhava em nossa casa. Ele lançou lá os dados no sistema do e-social e não teve muito sucesso. Me pediu para ir lá com ele, no computador, para ver se na minha lógica pessoal eu decifraria o indecifrável para ele. Sentamos e eu comecei a ser muito enfática na tentativa de explicar o que fazia e o que não fazia sentido para mim. Amor, é assim. Não é assim. Ele, posso explicar como eu fiz? Eu dizia que sim. Mas quando ele começava, eu cortava e dizia, não faz sentido. Não estava dando nada certo. Aí a gente combinou que ia parar para almoçar, porque a gente não estava se entendendo. Durante o almoço, eu me percebi e quando voltamos, eu falei, agora eu não quero ser chata, certo? Eu vou tentar ser mais legal no jeito de falar, nessa segunda tentativa, porque eu percebi que eu não estava sendo agradável para você, ok? Eu senti que a minha atitude anterior pareceu prepotente, isso me incomodou. Quero fazer diferente agora, tá certo? Ele disse ok. Um ok de quem concordava, que era verdade o que eu tinha dito. Ficou totalmente aberto e a gente decifrou o problema, por sorte. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente fala de sentimentos, o que poderia ser um mal entendido pode vir a ser um bem compreendido. Porque eu parei, olhei para mim e percebi que estava sendo intolerante. Parei, olhei para ele e percebi que ele estava incomodado. Percebi que essa dinâmica estava afetando os dois e disse o que senti apenas, funcionou. Essa fala terapêutica é sobre isso, sobre essas 4 etapas, porque eu acredito que falar de sentimentos de forma íntegra, leal e desarmada é a melhor forma de se relacionar. Essa fala terapêutica termina aqui, com esse convite. Deixe para lá o que você pensa e fale mais. Explique com simplicidade o que você sente,
diante das situações. E escute. Escute muito, porque só nessa dialética é que faz sentido essa poesia de viver.